Felipe Gamba. 12:05 no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com a audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, que tem, senhoras e senhores, um jogo espetacular amanhã contra o Flamengo no Beira-Rio. Bruno Flores. Para enfrentar o conturbado Flamengo, Gamba, o Inter tem a volta de um jogador importante no esquema de Mano Menezes, Wanderson, que volta a ficar à disposição. Alemão deve retomar a vaga como comandante do ataque. Por outro lado, Edenilson é a baixa para o técnico colorado. Expectativa de 25 mil torcedores no Beira-Rio. Fora de campo, Gamba, o jogo duro do Corinthians, no caso Bruno Mendes. O Inter já fez 3 propostas e a direção do clube paulista não quer estender o empréstimo ao Colorado. O principal destaque do Grêmio, André Silva. Jogou hoje pela manhã com a seleção paraguaia em empate diante da Coreia do Sul e mais, Gamba, ampliou seu desgaste. Serão mais de 30 horas de viagem até chegar ao Recife amanhã e encontrar a delegação do Grêmio no final da noite. Porque hoje ele foi titular durante os 90 minutos do jogo que terminou empatado em 2-2. Ele ou o Thiago Santos é uma das dúvidas para o começo de jogo na próxima segunda-feira em duelo direto pelo G4 da Série B. É sobre o Vilha Sante que o André Silva está falando, cortou a entrada do André no ar aqui em Esportes ao meio-dia. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa nesta sexta-feira, 10 de junho, dia de receber Maurício Saraiva. Será ele o nosso convidado. Tudo bem, Maurício? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, professor. Toda a família avisada, todos na audiência, porque afinal estou em Esportes ao meio-dia com o Felipe Gamba. Final de semana nós teremos frio, mas nós teremos o aniversário de Maurício Saraiva, ou seja, equilíbrio na balança, Maurício. E o pior é que domingo, na previsão do Cleocum, de todo mundo que está fazendo previsão, o tempo é seco, o dia é lindo. É lindo. E a temperatura abre em 3 graus e talvez não chegue a 2 dígitos, quer dizer... Para os meus 58 anos é o que a casa oferece. Macedo costuma falar no Gaúcha hoje que o sol é aquela tradicional lâmpada de geladeira, Maurício Saraiva. É isso tem mesmo. O sol, mas não aquece. É que nem aquele sol de inverno aqui, como não tem um lugar no mundo que é o sol da meia-noite, se não me engano, Suécia, pode ser, mas pode ser outro lugar também. Finlândia, Islândia, é um desses lugares de IDH espetacular, que tem o sol até a meia-noite, só que ele não esquenta nada, ele tá lá só iluminando, né? É assim. Vamos lá. Maurício, teremos Internacional e Flamengo amanhã no Beira-Rio, esse Flamengo convulsionado, Maurício. É um Flamengo problemático, é um Flamengo que está desafiado para 2 caminhos, não há meio de caminho. Ou ele reage imediatamente pelo orgulho ferido a partir da contratação do Dorival Júnior, ou ele sucumbe, estilhaçado que está, e perde feio para o Internacional. O Flamengo tem um elenco qualificado suficiente para uma reação imediata. Mas como não é só de qualidade que o Flamengo vive de desmandos, vive de uma situação patética, né? Uma situação de casados contra solteiros, né, Felipe? Tinha um treinador ontem dando treino à tarde, demitido por todos os meios de comunicação do Brasil. No meio do treinamento dele, ainda com apito na boca e uniforme, Dorival Júnior, já acertado, partia para o Rio de Janeiro. E ele trabalhando. Quando ele termina de dar o treino, naquele constrangimento ímpar, ele é chamado e ouve que não é mais treinador do Flamengo. Ora, isso é gestão de futebol que se faça. Isso é um negócio inacreditável. Coisas que o Flamengo parecia ter superado, né? Depois de alcançar lucro, receita de R$1 bilhão, gestão profissional, métodos de gestão que atravessam gerações, seja lá o cara, o Landim ou o Kleber Leite, o método é esse, você não pode se afastar dessas premissas. E ainda assim, Felipe, vem uma sexta-feira como a de ontem, em que o Flamengo regride, 50 anos. Eu fico pensando aqui, Maurício, o que motiva o Flamengo a acreditar que Dorival Júnior possa ser a solução, Maurício? Não, eu consigo compreender o Dorival Júnior no seguinte sentido. Paulo Souza é um dos treinadores com ideias mais excêntricas de futebol que eu vi recentemente passando pelo futebol brasileiro.
com direito a Marinho na ala esquerda, Everton tirado do meio-campo, lambanças em geral, que não funcionaram. Ele tem resultados de campo ruins e desempenhos ruins. Como os caras não iam de novo para outro estrangeiro, porque um treinador pode ser bom ou ruim, independentemente da sua nacionalidade, se ele passa na imigração ou não. Qual é o treinador brasileiro mais recente que deu resultado mais rápido? No cenário brasileiro, Dorival Júnior. Em uma semana o Ceará dele estava ganhando, estava classificando na Sul-Americana, agora já está fora do Z4, e o Flamengo pegou um treinador que adaptou-se, me parece bem claro, Felipe, que o Dorival Júnior se adaptou ao faroeste. Ele deve ter pensado, olha, já fui demitido por telefone, já fui demitido com 5 jogos, com 10 jogos, agora tem uma proposta do Flamengo até o fim do ano, eu vou jogar Libertadores e Copa do Brasil. Se já me demitiram, agora eu vou demitir o Ceará. E aí o faroeste continua. Que coisa. Terceira passagem do Dorival pelo Flamengo. Bom, hoje o programa tem na direção Lucas Katsurayama, equipe técnica Rafael Manito, Daniel Rodrigues, Paulo Fernando Rodrigues, Domingos Sávio, Douglas Weber, Rudinei August. Intervalo rapidinho e a gente já volta. 12:15, de volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais. Vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Prosalto, sempre o melhor negócio. Superaço, gente, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Acesse superaço-rs.com.br e Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S e N no final, viu? Betson.com, 2 S e N no final. Bom, vamos lá, direto falar de dupla Grenal. Para ferramentas de tools na mão de quem faz e Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Muito bem, meu caro Lucas Katsurayama, que hoje veste um muito bonito agasalho do Arsenal de Londres. Conosco no programa, Bruno Flores, André Silva, Maurício Saraiva, daqui a pouco tem José Alberto Andrade, Pedro Ernesto Denardim, é a equipe de esportes ao meio-dia. Vamos lá, Bruno Flores, começa o papo contigo, Bruno. O Internacional para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Hoje, véspera de jogo, quais são as dúvidas de Mano Menezes? Elas começam, Gamba, a partir do meio-campo. Sem Edenilson, qual seria a estratégia do técnico Mano Menezes? Repetir a dupla de volantes, Rodrigo Dourado e Gabriel, que foi utilizada contra o Bragantino, o que é uma tendência, ou a possibilidade de um jogador mais ofensivo, como o Maurício, atuando pelo lado direito, e aí um dos volantes deixando o time. E aí seria uma característica até de mais armação, ou um jogador, até numa outra via, com mais velocidade, como o Pedro Henrique, por exemplo. Aí também com o cenário de um desses volantes mais marcadores saindo. Hoje, Gamba, antes ainda da reapresentação que acontece à tarde, eu diria que por hora a tendência mais provável seria 2 volantes. Hoje, entre Gabriel e Dourado, quem é o titular no Inter? Olha, Gamba, levando em consideração que o Gabriel foi mantido para o jogo contra o Santos, eu diria que o Dourado é o titular. Mas aí por conta da bola aérea. Porque o Flamengo deve se utilizar disto e o Dourado seria esta opção. Até porque a bola aérea contra o Santos foi um problema. Hoje eu já não tenho a certeza, né? Quem é o volante titular do Internacional, se Gabriel ou Dourado, enfim. Mas, Maurício, vamos lá, Maurício. Vamos falar um pouco sobre essa estrutura do Internacional sem o Edenilson. Qual seria a melhor opção para amanhã, Maurício? Olha, são duas coisas diferentes, né? O que eu gostaria, se eu fosse o Mano, que eu faria, e o que o Mano parece que vai fazer. Parece que o Mano vai de Gabriel e Dourado, e à frente dele terá o Depena e talvez o Maurício, o Alan Patrick, Depena e o Alan Patrick, né? O Alan Patrick é titular. Então, esse meio-campo, embora a dupla de volante seja de jogadores iguais, que fazem a mesma coisa, característica parecida àquele cansativo de sempre, mas pelo menos logo adiante você tem um Depena que é muito bom passador e um Alan Patrick que é armador. À frente um homem de velocidade e um centroavante que deve entrar, que é o alemão. Há um determinado equilíbrio, por mais que na saída o passe seja truncado, seja mais lento, não seja preciso, já falamos bastante sobre isso. Mas pelo menos não é a dobrada mais o Edenilson. Porque aí, Felipe, tem um negócio que o Inter vai ter que atacar em algum momento, que é o seguinte: o Edenilson, tirando aquele jogo com o Independiente, né, que ele faz 2 gols, é protagonista, faz uma partida espetacular, o antes e o depois do Edenilson é muito menos. Muito menos.
Tanto é que amanhã eu não tenho na conta de um grande desfalque o Edenilson pelo que ele vem jogando. Pode ser que o Internacional consiga compensar muito bem essa ausência. Pois é. O Edenilson precisa voltar a jogar o seu melhor futebol. Quando você bota Gabriel Dourado mais Edenilson, bom, aí tranca a rua, tranca o condomínio e não sai jogo. Pois é. Bruno, hoje tendência é, de fato, os dois volantes, Gabriel Dourado, o Internacional tendo uma lógica ainda com Alan Patrick de Pena, Wanderson e David o Alemão. Exatamente, Gamba. Esta é uma outra dúvida. O comando de ataque. O Alemão é o jogador que mais agrada ao técnico Mano Menezes e o que até tem dado mais fluência no jogo do Inter. Por exemplo, quando entrou diante da equipe do Santos. Acontece, Gamba, que o Alemão não estava nas condições ideais para a viagem dos dois jogos. Verdade. Tanto é que a informação que nós tínhamos é que ele não viajaria. Só que aí houve o problema com o Wesley Moraes e o Cadorini, que ficaram fora da viagem por problemas físicos e tudo mais. E aí quem teve que viajar foi o Alemão. A informação que eu tenho, Gamba, é que ele ainda não está 100%. Primeiro, ele teve uma lesão antes de chegar no Inter, uma lesão no tornozelo, que teve que recuperar parte no Avaí e sentiu ainda aqui nas primeiras semanas de Inter. E lá no jogo contra o 9 de outubro, Gamba, pela Sul-Americana, ele é chamado para ingressar no jogo e sente dores na coxa. Isso. Que ele sentiu no aquecimento ainda antes da partida. É. Então, por conta de tudo isso, ele não tinha condições da viagem. Eu acredito, Maurício, que talvez para amanhã, em função desse retrospecto de lesões do Alemão, ele não comece. Mas é questão de tempo para assumir a titularidade no Internacional. Pois é, mas eu tenho uma premissa que quero até dividir com você e quero inverter. Eu é que vou te fazer a pergunta, Felipe. Se você tem o David jogando tão pouco, Muito pouco. vai jogar na sua casa, precisa de um estádio a seu favor desde o primeiro minuto. A torcida não é exatamente apaixonada pelo que o David vem rendendo. Se o alemão não está inteiro, começa com o alemão para que ele esteja 100% junto com os demais e em algum momento você tira o alemão Sim. quando ele cair de rendimento físico. Agora, inverter significa você começar com um jogador que está jogando muito pouco, que pode despertar muito cedo a impaciência da torcida, que é tudo que o time do Inter não precisa para amanhã. A então lógica... o cara não está 100%, Felipe, começa com ele, depois tira. A lógica indica isso. Eu olho para o Mano Menezes como gestor. Tira o David, começa com o alemão, que o elenco inteiro sabe que não está em 100% de condições. Como é que fica pro David essa questão de ter o grupo na mão, que é algo que o Mano também valoriza? Vai ter que saber lidar. Não, é uma bela pergunta, mas na tréplica. Olha, senhoras e senhores do Conselho, eu estou escalando um centroavante, porque eu preciso de um 9 amanhã. Eu preciso de um cara que receba a bola do Wanderson e faça pivô, dê o ombro pro zagueiro, bata a boca com o zagueiro, chute no gol de qualquer jeito. Eu preciso de um 9. O David é atacante, o alemão é 9. Então eu começo com ele e tiro quando cansar. Todo mundo entendeu a razão, o critério? Então vamos. Se ele fizer isso, vai ser uma decisão correta por aquilo que o David não vem fazendo, mas ele sepulta, né, Maurício, essa ideia do David fazer as vias de centroavante no Internacional. Coisa que já deveria ter acontecido. Há muito tempo. tempo. Porque expõe o jogador, né? Claro. Não é dele, lá não do é outro dele. lado. É quando você vai de Lucas Silva com o Thiago Santos. Um anula o outro, os dois juntos jogam mal. O que acontece? O Paulo Pereira pega neles. Não em quem os escalou. Pega neles que estão no campo, estão expostos, estão errando o passe. Mas cada um gere o grupo do seu jeito e aí voltamos à legitimidade, né? O cara que toma decisões e é pago para tomar decisões, as decisões dele são legítimas. E muito dessa discussão se dá porque o jogador trazido para ser o titular tem até o momento um rendimento pífio. Tô falando do centroavante Wesley Moraes. Bom, esse aí, pelo jeito, na amostragem, ele tá completamente fora dos planos. Completamente. Eu tenho curiosidade sobre o primeiro, não sei quem de nós pode ter essa informação, e ela já está disponível ou não no Flamengo, porque ela pode fazer muita diferença. Quem treina o Flamengo amanhã? Já é Dorival Júnior, que tem todo o tempo do mundo, né? Ele foi contratado ontem, o jogo é sábado, na emergência do Flamengo, pode ser o Dorival. Treinar mesmo. Depende do bid, né? O Flamengo tá tentando colocar ele no bid para liberar ele para comandar o jogo de amanhã. Porque a ideia já é essa, senão Já é o cara essa. lá da base, que recém saiu Mário do 17, o Mário Jorge, recém saiu do 17 pro 20 e já toma um jogo de Inter e Flamengo no Beira-Rio, é uma missão enorme. Ou então delega logo pro Felipe Luiz, pro Diego Ribas,
e os dois fazem o time lá e o Flamengo joga. Não seria nenhuma novidade para eles, né? Que maldade. Vamos lá, Bruno Flores. Bom, Gamba, eu queria ainda abordar, além desse provável time do Inter, a situação do Bruno Mendes, que é importante. Mas o provável time do Inter, para um público de cerca de 25 mil torcedores que deve estar no Beira-Rio contra o Flamengo: Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Rodrigo Dourado e Gabriel, com o Dourado sendo o volante com mais liberdade, Depena, Alan Patrick e Wanderson, Alemão ou David. Provável time do Inter, mas claro, reapresentação hoje e o time será definido para o confronto de amanhã. Sobre o Bruno Mendes, Gamba, seu Maurício e a audiência aqui de Esportes ao Meio-Dia. O Corinthians tem feito muito jogo duro sobre esta situação. A informação que eu colhi, algumas informações que eu colhi hoje pela manhã. O Inter já fez 3 propostas ao Corinthians. Todas com valores diferentes, melhorando a questão dos valores e também com percentuais de compra diferentes. O Inter vai aumentando o valor e aumentando o percentual desta oferta de compra para o Bruno Mendes. Sim. Corinthians recusou as 3. E até o momento, Gamba, o próprio dirigente do Corinthians com quem eu falei hoje pela manhã, o Alessandro, diretor de futebol, me garantiu que não há chance de o Inter estender o empréstimo, por exemplo. Sim. E aí pagar um valor mais abaixo do que seria a compra e manter o jogador pelo menos até o fim do ano. Mas, informação importante, Gamba, hoje o Corinthians deve se manifestar sobre o caso do Jô numa entrevista coletiva com os dirigentes. E provavelmente Vai o ser assunto perguntado Bruno sobre o Mendes Bruno Mendes, vai à pauta sem dúvida. e deve acontecer uma nova resposta oficial do Muito Corinthians bem. sobre isso. Vamos lá, outro lado, André Silva, o Grêmio que entra em campo na segunda-feira para encarar o Sport. Antes disso vai ficar de olho nesse jogo do Vasco contra o Cruzeiro no Maracanã. 65 mil ingressos vendidos para esse jogo. E o Vilha Sante está voltando, André. A viagem, viu, do Vila Sante de volta. Oi, André. Oi, Gamba. Segura que o início do papo aqui não saiu no ar, por gentileza. E agora? Agora sim, vamos lá. Bom, tá voltando o Vila Sante, né? Tá dentro de instantes já embarcando, vem pro Brasil, vai direto até São Paulo e de São Paulo pro Recife. Deve chegar amanhã lá por volta de 10h30 da noite. Vou estar esperando ele lá no hotel, lá na porta do hotel, né, perto das 11 da noite, mais ou menos, que é o horário que ele deve chegar no hotel lá na capital pernambucana sem nenhum atraso. É Seul, Doha, São Paulo, Recife, a longa viagem. Vila Sante, eu acompanhei o jogo hoje pela manhã, foi titular, 90 minutos, empate do Paraguai 2-2, 2 gols do Almiron, nos 2 únicos chutes que o Paraguai acertou no gol, 2-2 contra a Coreia, o Son fez um golaço de falta e depois a Coreia já nos acréscimos empatou a partida. Né, e o Vilha Sante ficou todos os 90 minutos à disposição do técnico Barros Esqueloto neste amistoso. Jogou numa linha de 3, o Vilha Sante aberto pela direita, Gamba. Os volantes da seleção paraguaia, neste amistoso de hoje pela manhã, contra a seleção da Coreia do Sul, né, esperava ver o Vilha Sante como um volante, evidentemente, atuando na função que ele joga no Grêmio, no máximo numa segunda linha de meio campo, na segunda função, mas não, ele foi um jogador pelo lado direito, foi uma espécie de um extremo, assim, o Ramiro das antigas, ao menos tentou colocá-lo assim, o Guilherme Barros Esqueloto, porque ele não foi colocado na linha dos 2 volantes na seleção paraguaia nesse empate em 2-2. Bom, ele chega amanhã, conversa com a comissão técnica no domingo, o Grêmio treina domingo no estádio do Arruda, né, no período da tarde, para saber se ele tem condição ou não de jogar, né, contra a equipe do Sport na segunda-feira lá na Arena de Pernambuco neste jogo pro Grêmio que é fundamental aí dentro dessa briga por vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, Gamba, se o cara tá viajando da Coreia do Sul mais de 30 horas para o Brasil, é óbvio que mínima condição, ao menos que seja para jogar um tempo, deve começar como titular. Foram o Cubas e o Richard Ortiz, os dois volantes que foram os titulares hoje no empate. Então, né, eu imagino que o Vila Sante deva ser titular. E aí o Thiago Santos é quem deve perder a vez, né, mantendo a estrutura com 3 zagueiros, com o Vila Sante sendo o primeiro volante, o Thiago Santos entrando no momento em que o Vila Sante estiver bastante desgastado, enfim, não resistir mais ao ritmo da partida. Campaz também está de volta, mas a tendência é que o Janderson seja mantido lá à frente. E na defesa, né, confirmando, Bruno Alves com Covid está fora, permanece o Rodrigues e no gol segue o Gabriel Grando.
em função da lesão muscular ontem confirmada pelo Grêmio, já antecipada pelo Bruno Flores aí na quarta-feira, né, a lesão muscular na panturrilha direita que sofreu o goleiro Breno no aquecimento antes do jogo contra o Novo Horizontino. Maurício Saraiva, essa questão também é boa, Maurício. Um Vila Sante, depois de jogar 90 minutos, encarar 30 horas de viagem, começa como titular segunda ou Thiago Santos, Maurício? Olha, tem uma coisa que eu faço questão como comentarista, Felipe, eu não brigo com o campo. O que o campo me disser, eu respeito e tento fazer a melhor tradução dentro da minha capacidade. Então, como eu não sou xiita, não tento fazer a tese superar o fato, eu preciso dizer que, não sendo admirador do Thiago Santos, o Thiago Santos, nos 2 jogos em que foi titular, deu boa resposta na função que ele estava destinado a cumprir. Ele foi primeiro volante contra o Vasco e, mais do que isso, quase fez um gol lá no 0-0. E no jogo da última terça-feira, ele foi um primeiro volante que fez bem a sua função. O Grêmio não jogou pouco por conta do Thiago Santos. Então, neste contexto, e de um Vigia Sante que está vindo deste cenário que você acaba de descrever, eu não vejo por que o Vigia Sante, depois de todo esse esforço, voltar titular no jogo de segunda-feira, que é fora de casa contra o Sport Recife. O Thiago Santos, de primeiro volante, sem ter Lucas Silva do lado, por quê? Porque o Lucas Silva é bobo veio? Não, porque o Lucas Silva é o mesmo jogador que o Thiago Santos. Ele, tendo o Bitelo do lado, ele teve um rendimento aceitável para a função dele. Ele foi bem, o Pedro Ernesto se orgulharia. Então não há por que correr desesperadamente para fazer o Vigia Sante sair de dentro do avião e desembarcar num jogo de tanta competitividade como titular para esta segunda-feira. Se você perguntar, jogam Vigia Sante e Thiago Santos? Não. Aí vira tranca-rua. Pois é. Mas para essa circunstância, Thiago Santos. Tem um exemplo que não é exatamente o mesmo exemplo do Vila Sante, André, que é o do Léo Ortiz. O Léo Ortiz fez a mesma viagem, só que ele não jogou pela seleção brasileira. Mas ele chega do aeroporto direto pro Nabi Abichedi, joga os 90 minutos do Bragantino contra o Flamengo e o Bragantino vence o jogo. O Arias da Colômbia, que veio da Espanha, chegou na terça-feira, à noite, né, o Campas estava na mesma barca, né? Só que o Campas chegou na hora do jogo do Grêmio, então não tinha como jogar na terça-noite. Chegou na terça-noite, quarta-feira estava correndo no Maracanã como titular na vitória de 5-3 contra o Atlético Mineiro. Pois é. Enfim, bom. Não é proibitivo, só não há necessidade no caso específico do Grêmio, pelo que o Thiago Santos desempenhou de primeiro volante. Mas a informação é a seguinte, né? Agora vamos partir para a informação. Se o Vila Sante disser que ele tem condições, ele será escalado como titular. É a informação que eu obtive hoje. Da conversa aí, com o Andrezinho, departamento médico. Aí tem um critério. Tanto haveria o critério com o Thiago Santos permanecendo... Porque vão chegar pra ele e vão dizer o seguinte, e aí, cara, tu jogou 90 na Coreia, viajou 30 horas, como é que tu tá? Tá bem? Tu aguenta? Não, aguento 50, 60 minutos, beleza, vamos pro jogo. O jogador não quer ficar fora de jogo nenhum, e ele vai dar esse ok, a menos que tenha acontecido alguma coisa que tenha fugido do controle dele, do ponto de vista físico. Mas o jogador vai dizer que tá pronto e vai pro jogo. Não, e outra, né, qualquer um de nós que se bote na condição do Vigia Sante, pensa assim... Pô, o Thiago Santos fez 2 atuações boas. O Grêmio empatou um jogo, ganhou o outro. Tem isso. Aí eu tô dando lado, Exato. Eu tô dando ladinho, daqui a pouco eu saio da seleção paraguaia direto pro banco. Daqui a pouco descobrem que o motivo do Grêmio voltar a vencer é a minha saída do time. Ô, Gamba, a frase não é minha, eu só vou adaptar, tá? E tu vai entender agora na hora que eu fizer essa adaptação aí de cenários. De se colocar no lugar do outro, né? Não sou eu que digo isso toda hora, né? Mas tem uma pessoa que está conosco aí que gosta de usar essa expressão quando faz sua análise. Vou fazer o seguinte, viaja 30 horas da Coreia para Porto Alegre, aí a pergunta é, tu quer participar do sala de redação ou ir para casa dormir? Direto pro microfone. Sala de redação direto e pro não microfone. Aceito ir dormir. É direto pro microfone. E aquele vai cafezinho. ser mais ou menos isso que vai acontecer. É claro, o cafezinho para ficar guardado. Eu vou te dar um exemplo da minha primeira Copa do Mundo presencial, que foi em 2002, e pelo jeito dei sorte, né? O Brasil foi pentacampeão. Eu cheguei da viagem, que é de 30 horas, considerando a saída aqui de Porto Alegre. Eu cheguei da viagem e, ao invés de vou dormir 2 dias, porque o fuso horário... Eu cheguei e fui fazer a cobertura da chegada do Luiz Felipe em Porto Alegre em caminhão de bombeiros. Espetacular. Direto, eu fiz isso direto. Ai, que crime! Ai, não, que crime não, é exatamente o que eu queria fazer na minha vida, porque
O Felipe, É isso o André, o Maurício, fazemos exatamente o que gostaríamos de fazer da nossa vida. É isso. E eu tô indo pro intervalo porque o senhor Lucas Katsurayama me fuzila com seus olhos, porque estouramos todo o programa nesse momento. Vamos lá, vamos recuperar esse tempo, gente. Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevrolet, Superaço e Betson. Vamos com debate aqui no programa. Vamos lá, meu caro Lucas Katsurayama. E o São Paulo, hein? E o São Paulo não conseguiu vencer o Coritiba, Lucas. Saiu na frente, gol de Calheri e depois Aleph Manga empatou pro Coritiba 1-1. Fortaleza e Goiás, como é que foi esse jogo? Mesmo placar, 1-1, jogo no Castelão, gols de Iago Pikachu e Pedro Raul. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro para não deixá-la mais, Lucas? Eu diria que sim, com uma sonora goleada 4-0 no Botafogo, teve direito a golaço de Wesley com 8 pedaladas, Palmeiras líder, Botafogo perde a terceira seguida. 8 pedaladas e 4-0 saiu barato para quem viu um jogo. Foi um baile do Palmeiras para cima do Botafogo, assumiu a ponta do Brasileiro em termos de rendimento, é o time que nesse momento vem fazendo uma campanha com uma maior regularidade, tem tudo para levar o Brasileiro Palmeiras do técnico Abel Ferreira. Claro que depois vem as outras competições, divide as atenções, mas esse é um time muito sóbrio, é um time obediente taticamente. O Palmeiras chegou, deixaram o Palmeiras chegar, ele pode caminhar pro título. Lembrando que o placar gaúcho é para quem, Lucas? Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Pochettino vai bailar do Paris Saint-Germain, né? Antes tarde do que mais tarde. E é o nosso destaque do Twitter, ele está próximo a cair e o Zinedine Zidane próximo de assumir o comando técnico do PSG. Pois é, vem aí Zidane para tentar elevar o patamar do Paris Saint-Germain, um clube sem camisa. Bom, vamos falar de Copa do Mundo. José Alberto Andrade, o Equador vai para a Copa, Zé. Faltando 163 dias, 21 horas e 20 minutos para a Copa do Catar. Felipe Gamba vai para a Copa. Pelo menos foi ratificada no comitê disciplinar da FIFA esta condição. Por quê? Está encerrado o processo pela escalação do jogador do lateral direito Byron Castilho, aquele que tem uma certidão de batismo feita na Colômbia, mas uma certidão de nascimento que foi garantida como feita no Equador. A FIFA analisou todos os documentos que foram mandados, tanto pela Federação Equatoriana como pela Federação Chilena. O Chile que estava interessado em tirar o Equador da Copa do Mundo e, quem sabe, assumir uma vaga no Mundial ou até na repescagem, o que seria praticamente impossível, visto que o jogo da repescagem acontece já na próxima semana entre Peru e agora a definida Austrália, lá no Catar. Entretanto, a FIFA definiu, analisou todos os documentos e deu como encerrado o processo contra a Federação Equatoriana de Futebol. Há possibilidade de recurso para o comitê de apelação da própria FIFA. Entretanto, Gamba, ninguém acredita que isso venha acontecer. Equador ratificado, está no grupo A, o grupo do Catar, da Holanda e Senegal, e fará o jogo de abertura oficial da Copa contra a seleção do Catar. O detalhe, Gamba, é que lembra que ontem eu falei que a TV Azteca do México tinha vindo com uma informação que não foi repercutida na Itália, de que a FIFA iria tirar o Equador e queria colocar a Itália. Como a gente disse ontem, isso acabou não se criando e a Itália não tem a mínima chance de ir para a Copa do Mundo. Não foi nem repercutida essa notícia. Olha, eu acho que uma barriguinha mexicana, né, o Gambá? Ah, com certeza. Bom, mas está esclarecido agora, né, Zé? Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco, e Lojas Colombo, felicidade do seu jeito, os patrocinadores de Copa. Hoje um agradecimento especial, Felipe Gamba, estamos falando daquilo que eu chamo de um estúdio Supra Rádio Gaúcha. Eu já tô também, antes da Copa, em clima de Expo Inter, vim dar uma visitada no Parque de Esteio, viu? Boa, Zé Alberto. Em seguida teremos a Expo Inter. Vamos lá, gente. Intervalo comercial, na volta tem opinião. Pedro Ernesto Denardim por aqui. Tarde, Pedro Ernesto Denardim. Alô, Pedro. Felipe Gamba, eu descobri que o caminho do Grêmio para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro é muito mais fácil do que a gente anda imaginando. Tem 5 clubes que podem classificar. Quem são eles? O Cruzeiro, que já está lá na frente, 29 pontos. Depois tem o Bahia e o Vasco da Gama, que também tem 22 e 21, respectivamente. Aí vem o Sport Recife, que tem 18 e o Grêmio 17. São esses 5 clubes que disputam as 4 vagas.
Claro que a disputa está hoje muito mais em cima de Grêmio e Sport Recife, que aliás jogam na segunda-feira lá no Estádio Mundialista em Recife. Se o Grêmio ganhar, já passa 2 pontos do Sport. Porque depois, o que vem depois? Vem o Operário de Campo Grande, aí vem Chapecoense, aí vem Tombense, aí vem Londrina. Não, Felipe Gamba, esses times não têm estrutura para suportar uma competição de 38 rodadas, de tanto processo logístico que precisa ser avaliado, de tantos jogadores que se lesionam, jogadores que levam cartão, que são punidos, enfim, eles não têm essa estrutura, não têm esta força que o Grêmio tem, que o Sport Recife tem, que o Bahia tem, né? O Vasco da Gama tem, e o Cruzeiro tem, e são os que estão disputando as 4 vagas. E o Grêmio tem que superar apenas o Sport Recife. É só o que o Grêmio precisa agora, superar o Sport Recife, mais nada. Quer coisa mais fácil que isso? Ah, para! O Grêmio tá lá, pode festejar, pode sair na rua, tirar foguete, fazer churrasco, mocotó, feijoada que tá frio e comemorar que o Grêmio tá voltando pra Série A. Já vou dizer agora, tá? Já vou avisar agora. Que dia é hoje? Estamos em junho, né? Isso. É até novembro, tá? Já tô afirmando agora. Amanhã o Inter contra o Flamengo. Flamengo todo reestruturado, sem treinador, não sabe se vem o Dorival, se vai ser inscrito na CBF, se não vem. Enfim, Flamengo cheio de dificuldades. Mas é o Flamengo, né, Gamba? Eles têm grandes jogadores e se os caras resolverem jogar, bom, aí vai ficar difícil. Então o Internacional precisa se cuidar, precisa ser bem escalado. O alemão tá voltando, o Edenilson não joga. Quem sabe o Tyson vai ter também a sua oportunidade outra vez. E a temperatura vai estar 6 graus, disse o Cleocum. Eu vou pra lá, mas vou de cuecão. Tu acha que não, Felipe Gamba? Claro, vou de poncho, vou de tudo que tem direito, luva. E se tu tiver algum casacão lá, me empresta que Boa. eu tô usando também, Felipe Gamba. Daqui a pouco eu volto no Sala. Tchau. Tchau. Pedro das Ceroulas. Lucas Katsurayama, o Pedro falou em nome de quem? Para Esponqueado Chevrolet, FMP, Facta e Modular Cargas. Estourou tudo, gente. Vem aí o correspondente gaúcha. Na sequência tem o Sala. Ótimo final de semana pra todo mundo. Tchau.